Oi gente, tudo bom? Eu sou Janaína, eu sou professora de inglês do cursinho Sérgio La Paloma e vou dar aula de inglês pra vocês durante esse mês de agosto. Então, a gente começa abrindo o caderno, abrindo o caderninho. Ele tem as primeiras cinco perguntas na parte de inglês. Então, a gente já começa o Enem com o inglês e a segunda parte é em espanhol. E aí a gente vai para duas questões aqui. Duas questões não, já começar com duas dicas que eu considero importantes, são só um toques, mas não são dicas. A primeira é, rabisque o seu... A primeira é preste atenção em tudo, lê a parte aqui, lê o edital, lê tudo que você conseguir, o que seus olhos aguentar, porque é necessário, tudo é necessário. Enfim, essa foi a primeira. Mentira, essa não foi a primeira. A primeira é, rabisque o seu Enem. Você só vai ter a caneta esferográfica preta em contato ali com você para ser seu amigo, seu confidente fiel. Então, utilize-a. Risca o que você puder, circula a palavra que você conhece, circula a palavra que você não conhece, faz um tiquezinho, faz xizinho na alternativa que você acha que é a certa, que você acha que é errada. Dá seu jeito, mas escreve nessa prova para que fique fácil para você ver. Tem muita coisa escrita, é muito cansativo na hora que você está fazendo, é muito cansativo de ficar olhando para muito escrito junto. E não é só texto. É texto, aí a pergunta, você se confunde com outro texto que você leu 2 segundos atrás. Então, primeiro, escreve as coisas que você acha que vão te facilitar a vida, beleza? A segunda dica é, preste muita atenção na numeração. Como eu falei, o Enem começa com a parte em inglês e a segunda parte já é espanhol. Só que eles possuem a mesma numeração. Então, em inglês é 1, 2, 3, 4, 5. Espanhol não é 6, 7, 8, 9, 10. Espanhol é 1, 2, 3, 4, 5 também. E aí tem a galera que fala, nossa, sou muito bom em inglês e espanhol, vou arrasar em tudo, qualquer coisa. Mas você colocou só inglês ou só espanhol na sua linguagem, obviamente. E na hora você, por exemplo, se você colocou linguagem em espanhol e aí você assinalou a parte em inglês, na hora de você colocar no gabarito, preste muita atenção, porque se você colocar as questões de inglês, você tá lascado, meu filho. É só isso que eu tenho pra te informar. E depois dessa introdução muito simples à prova, obviamente tem muito mais coisa e a gente pode falar ao longo do vídeo. Se surgirem dúvidas, vocês entrem em contato comigo. Se tiverem críticas construtivas, entrem em contato comigo. Falem com seus colegas, friends, que a gente se resolve, a gente unido, sabe? Todo mundo junto, tá tudo bem. Bem, começamos agora então com o cronograma realmente, que eu vou dar 4 dicas específicas sobre os primeiros passos para se ler um texto em inglês. Se você não tem um inglês avançado, lógico, só que mesmo tendo um inglês avançado é muito bom se atentar a essas dicas. Existem várias outras, você pode procurar e tal, mas eu acho que essas 4 são as 4 mais importantes que você tem que se atentar realmente e que são as coisas que você consegue sacar muito mais rápido, beleza? Nossa primeira dica é o skimming. Skimming é o quê? É aquilo que você pode tirar da superfície, é o que você bate o olho e vê primeiro. Então, o primeiro fator, eu vou utilizar a prova aqui. Se vocês quiserem, eu disponibilizo a prova em PDF pra vocês. Eu não disponibilizei antes, porque é bem pesado, mas se vocês quiserem, me chama que a gente disponibiliza. E tem no site do inglês também, no site do Enem, tem as provas, no site do INEP, aliás, tem as provas antigas, não sei até qual número que tem, mas na internet tem provas antigas pra vocês estudarem de qualquer forma. Voltando ao skimming. Skimming, então, é aquilo que a gente tira da superfície. Então, é aquilo que a gente bate o olho e vê primeiro, que é o formato do texto. Formato do texto, se é uma narrativa, se é um poema, se é uma música, se é um quadrinho, uma HQ, uma tirinha, uma charge, o gênero textual. E tem alguns gêneros textuais específicos que caem na prova do Enem e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O gênero textual que a gente pode começar pode ser a música. Então, músicas e poemas caem comumente nos Enems da vida, nos vestibulares da vida, e você pode identificá-los pelo formato, inicialmente, que ele está em estrofes, visivelmente, e dá pra ver
algumas características. Algumas características são as palavras rimarem, algumas palavras aparecerem repetidas vezes e esse formato de estrofe. Então, batendo o olho, você já vê que isso é uma música. Tem várias repetições, tem palavras que aparentemente rimam. Bom, é uma música ou é um poema, você sabe que já tem uma poesia de fundo. O segundo gênero textual que a gente pode trabalhar são os quadrinhos. Os quadrinhos, eles têm o intuito de ser humorístico ou reflexivo, mas uma das características principais nos quadrinhos são as expressões e os cenários. Então, e os balõezinhos também, quando tem falas. Então, prestem muita atenção nas expressões dos personagens, no formato dos balõezinhos, para você entender o que está sendo passado. Por mais que você não entenda o que está escrito em inglês, você entende a emoção que o personagem está querendo passar. Por exemplo, no menino aqui, muito bonito. Eu escrevi um negócio aqui. A gente finge que não viu. No menino aqui muito bonito, a gente entende que é o que o cenário aqui? É uma escola. É uma escola, tem a professora ali na frente, e aí tem um menino perguntando pro outro, e eles estão com livros nas mãos. Então, dá pra entender o cenário. O rosto do menino, vocês podem procurar depois no Enem que eu vou disponibilizar. O rosto do menino, ele é um rosto de dúvida. Ele tá perguntando baixinho pro outro amigo dele alguma coisa. Você percebe que ele tá tentando esconder que ele tá falando com o amigo dele. Tentando esconder da professora. Então, são as expressões, no geral, que a gente tem. Aqui, o formato do balãozinho não muda muito. Só que, uma coisa que é interessante a gente reparar aqui. Ele fala, não vai dar pra ver, mas a primeira coisa que ele fala no balãozinho dele é psh, que é PSSST. Então, é aquele chamado, chamando realmente o amigo de canto, cochichando. Deixa eu falar você um negocinho rapidinho aqui. Então, são algumas expressões básicas que dá pra gente reparar nos quadrinhos. Como eu disse, a função deles é de humor ou de crítica, mas sempre reflexo. As charges são basicamente a mesma coisa que os quadrinhos, então prestar bastante atenção nas expressões dos personagens, nas falas, no formato dos balãozinhos, né? E nos detalhes em volta do cenário. O outro gênero textual que cai bastante também são artigos de jornais, artigos de revistas, que possuem um diferencial. Eles são mais complexos dos textos em inglês, eles são os mais difíceis de ler, então você tem que prestar bastante atenção em palavras-chave, palavras que se repetem ou palavras que estão relacionadas a pronomes. A gente pode fazer o próximo vídeo pode ser sobre pronomes, se vocês preferirem. Se vocês tiverem um bom contato com isso, a gente pode só passar algumas atividades para manter realmente, mas é importante que você tenha uma boa noção de gramática para entender esses textos, porque eles realmente são um pouco mais pesados. Não são pesados nível textos de filosofia ou os textos de gramática e tal, mas eles são um pouquinho mais pesados em relação à tirinha e a música. Como eu falei, outra coisa que a gente pode trabalhar conforme a gramática. Hoje é uma explicação muito mais básica e numa próxima aula a gente pode desenvolver isso melhor, já que é um dos gêneros textuais mais complexos. Gostaria de lembrar que ainda estamos falando sobre o skimming. Então, esta foi a parte do skimming que a gente percebe os gêneros textuais conforme o formato do texto realmente. O próximo passo é você ver o título. Então, você presta atenção no título. Eu vou parar de mostrar porque não vai ter como vocês verem o que está escrito realmente. Mas prestar atenção no título, porque muitas vezes o título ou resume ou dá uma pequena introdução do que vai ser tratado no texto, ou na tirinha, ou na charge, né? No texto científico, ou na música. Então ele vai dar um resumo para você identificar melhor qual que é aquele assunto. Se o texto já fala de cara, se o título já fala de cara qual que é a questão do texto, você já identifica isso e no texto você já procura palavras-chave relacionadas ao título. Porque são formas, como eu disse, são ligações que te facilitam, para você não ficar muito tempo lendo e desgastando sua cabeça, porque Enem e vestibular é tempo. É tempo e é estratégia e é macete. Infelizmente,
É isso. Obviamente não é só isso, não deixem de estudar, não vão procurar só macetes. Estudem porque é muito conteudista também, é super importante também, mas também é um pouquinho de macete, né? Sempre bom aprender uma coisa ou outra. Então, voltando em relação ao título, você presta atenção no título e circula as palavras que você conhece, circula aquilo que você não conhece, circula o que você acha que está relacionado a outra palavra, circula as coisas e anota do lado. A segunda forma para você bater o olho e identificar melhor o texto é pela fonte. Você identifica a fonte, obviamente, como a gente sabe, no fim do texto. Ele tem aqui a fonte com o nome do autor e de onde o Enem tirou isso. Normalmente, eles retiram textos de mais ou menos 6 anos atrás daquele Enem que está sendo feito. Então, mas pode ser textos históricos também, músicas incansáveis, músicas de décadas atrás. Então, não se apega muito a isso, mas é mais ou menos o que eles pegam, principalmente em textos científicos e revistas e artigos. Outra coisa importante aí pra gente tirar nessa desnotação, nesse skimming, é as palavras em negrito, as palavras destacadas. Em negrito ou em itálico, as palavras que estão à mostra realmente, que você identifica porque ela separa alguma coisa. Então, ou ela é a palavra-chave do texto, ou é sobre aquilo que está sendo tratado, ou é um argumento importante que está sendo utilizado para a explicação do texto, ou é um destaque para separar alguns parágrafos do texto, para separar dicas. Por exemplo, nesse Enem de 2019, tem um texto 5 Ways Pets Can Improve Your Health, e você percebe aqui que tem palavras em negrito. Eu até coloquei em laranja. Eu não sei se vai dar pra ver bonitinho. Ah, não, mentira, eu não coloquei não. Aqui, ó. Aqui. Que são realmente separadores do texto. Ele tá mostrando a parte específica e o argumento específico utilizado para convencer o leitor sobre aquilo, realmente. Bom, e por último, mas não menos importante, inclusive o mais importante, vocês podem até considerar isso como a primeira dica, prestem atenção na pergunta. Lembrando que ainda estamos falando sobre o skimming. Prestem atenção na pergunta, não se deixem levar por outros aspectos que você acha que entende melhor. Preste atenção na pergunta. Porque às vezes você fala o quê? Sem inglês maravilhosamente. Aqui, ó, li bonitinho, lê o texto super bonitinho, viu qualquer alternativa que está relacionada com o texto, que poderia ser uma resposta correta, porém, não é o que foi perguntado. A pergunta é algo que vocês não podem perder o foco dela. Não só em inglês, em outras matérias também, mas em inglês principalmente porque tem alternativas que estão relacionadas com o texto, como eu falei, que estão certas, só que não é aquilo que o Enem quer saber, não é aquilo que foi perguntado. Então não faz sentido você assinar aquela alternativa se tá errado, sabe? Se não é aquilo que esperam de você. E essa foi a primeira das 4 dicas. Sim, foram várias dicas em cima de uma, foram. Mas é bom a gente ir dando exemplos e explicações. Cognatos são palavras que têm a grafia parecida com o português e às vezes têm o mesmo significado, às vezes não. É o exemplo da palavra problem. Problem tem o mesmo significado em inglês e em português. Problema. A diferença é tirar um A e a pronúncia, obviamente. Restaurant também é restaurante, só que tem a diferença da última letra. Então são palavras que têm a grafia parecida com o português e têm o mesmo significado. Mas temos também os falsos cognatos, o que a gente pode chamar de false friends. Outro falso cognato também é o intend. Intend, você entende, que significa entender. Intend, entender. Mas não, esse é um exemplo de falso cognato. Porque intend significa pretender. É a pretensão de alguma coisa. I intend to be famous someday. Eu pretendo ser famosa algum dia. Entender em inglês significa... entender em inglês traduzindo é understand. I understand what you're saying. Eu entendo o que você está dizendo. Então são duas coisas completamente diferentes que se você confundir vai dar um erro, menina. Então vocês percebem como esses falsos cognatos confundem a gente? É super importante prestar atenção e eu vou mandar uma lista pra vocês de
Cognatos, que são palavras que realmente têm a grafia parecida com português e têm um significado, e palavras que têm a grafia parecida com português, mas têm um significado completamente diferente, como foi o caso desses exemplos. A nossa próxima dica realmente chama dica tipográfica. O que é isso? Você pode lembrar ela relacionando a tipo, por quê? Porque são os símbolos. Então, entra também um pouco no skimming que a gente falou no começo. As dicas tipográficas são as palavras ou símbolos que estão no texto que você pode identificar rapidamente sobre o que se trata. Então, são numerais cardeais, numerais ordinais. Então, numerais no geral, você entende que tem fatos relacionados a um número ali. Então, porcentagem, por exemplo, que em texto científico cai bastante, data, são coisas importantes. Mas também tem tipos de moeda. Então, tem o real, tem o dólar, o euro, pode cair. Então, com certeza vai cair alguma coisa relacionada à saúde. E é bom vocês saberem as siglas, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que é World Health Organization, WHO. Então, as siglas mudam do inglês para o português. Muita atenção nisso, porque as palavras mudam. Então, as dicas tipográficas são as coisas que você bate o olho numa sigla, bate o olho numa porcentagem, num número de data, no dólar, no real, em moeda, coisas em palavras em itálico e palavras em negrito também, que a gente volta pro skimming de novo. Então nada disso é uma lista para você ir elencando tudo bonitinho e fazer esse passo a passo. Não, tá tudo junto, mas é bom que você tenha um passo a passo na sua cabeça de como você vai realizar a prova. Então, tudo tá meio interligado. A gente tem palavras em negrito, palavras em itálico que aparecem primeiro, que a gente pode circular ali no skimming, já pode colocar uma tradução ali do lado, mas a gente tem que voltar a atenção nela depois, porque ela é uma dica tipográfica também. E por último, mas não menos importante, inclusive muito importante, é o scanning. Scanning, escanear, é aquilo que no texto é mais importante, é o que você vai buscar. Ah, mas como você vai buscar isso? Primeira coisa é você ir atrás da pergunta. Leia a pergunta, presta atenção na pergunta e depois você lê as alternativas. Porque você tem que entender o que é pedido realmente. Então você leu a pergunta. As alternativas vão estar relacionadas à pergunta ou não. Nós temos 5 alternativas. Dentre essas alternativas, com certeza uma vai estar relacionada ao texto e vai possuir a informação correta. Só que ela não vai ser a resposta da pergunta pedida. Então você tem que ficar bastante atento a isso. Beleza, você leu a pergunta, você leu as alternativas, e aí tem uma alternativa que não faz sentido nenhum, tem uma alternativa que até que faz muito sentido, tem uma alternativa que por conta de uma palavra ou outra ela vai mudar de sentido. Então tem que prestar atenção em ambiguidades das palavras também, que a gente pode relacionar com a gramática. Tem as características específicas de cada alternativa. Então você tem que prestar bastante atenção nisso e ver qual delas é bem relacionada com a pergunta. O que não significa que seja essa a resposta. Você tem que ler o texto de qualquer forma, prestar atenção em todas as situações, no título, nas dicas tipográficas, nos cognatos, no formato do texto, no que aquilo ali está dizendo, e ler o texto. Por mais que você não tenha um conhecimento muito grande de inglês, tenta ler o máximo, porque às vezes você lembra no fundo da sua cabeça de uma palavra e essa relacionada à outra já faz você identificar o que é uma frase inteira. Então, prestem muita atenção no que vocês estão lendo, fiquem muito atentos à pergunta, fiquem muito atentos à alternativa, e é isso, basicamente, sobre o scanning. E essas foram 4 dicasinhas básicas sobre skimming, cognatos, dicas tipográficas e scanning. Tem várias outras dicas que vocês podem procurar na internet, que eu posso trazer para vocês se vocês quiserem. A gente pode falar sobre gramática também, a gente pode falar sobre ordem de cada tipo de palavra na frase. A gente pode ir ao longo do tempo. Eu
não sei se vocês preferem ou não que eu passe alguma atividade pra vocês responderem e me entregarem. Não sei se vai ficar puxado pra vocês. Conversem comigo de qualquer forma, se vocês acham que é uma boa ideia ou não. A gente sempre trabalha junto. Então, a função do professor não é somente explicar qualquer coisa, mas eu preciso entender o que vocês necessitam e eu quero muito aprender com o ponto de vista de vocês. Sobre aula, sobre videoaula, sobre inglês, sobre Enem, sobre tudo. Estou com saudades. Alguns de vocês me conheceram no cursinho, realmente, né? Inclusive eu estava com essa roupa, sinto muito, desculpa. Alguns de vocês me conheceram no cursinho, eu fui aluna de lá no passado. E outros de vocês nem chegaram a ver a minha carinha. Então, quero ver e rever vocês o quanto antes. É isso, gente. Obrigada. Beijo.